A paz do Senhor a todos. Vamos retomar o estudo dos Salmos, intitulado Cânticos dos Degraus. Estudaremos hoje o Salmo de número 124, continuando aí a peregrinação rumo a Jerusalém, conhecendo um pouco da história do povo judeu, do povo de Deus, do povo escolhido, da adoração que eles faziam, do modo como adoravam a Deus, do modo como eles se dirigiam a Deus e a maneira como eles se comportavam ao subir a Jerusalém por ocasião das festividades para a adoração e cumprir a ordenança de Deus em relação aos sacrifícios que eles deveriam oferecer a Deus em cada uma dessas festas. No Salmo 124, que vamos estudar agora, o salmista ele começa dizendo ou se lembrando do que o povo de Deus já havia passado em tempos remotos. Esse é um dos salmos de Davi. Dada a ele a autoria, e o título diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. E Davi, embora não tenha passado ou não tenha vivido no tempo da libertação de Israel do Egito, mas ele, como bom judeu, conhecia a história de Israel, do seu povo, e além do que também ele havia passado por muitas aflições, por muitas perseguições. E então ele escreve esse salmo recordando-se do que o povo de Deus já havia passado, e também ele, por certo, também passou por muitas aflições, por muitas lutas, como eu disse, por muitas perseguições, e aqui ele então recorda daquilo que Deus fez pelo seu povo no passado, ele fala daquilo que Deus faz pelo seu povo no presente, e, por certo, o que Deus fará pelo seu povo no futuro. Então ele começa o Salmo de número 124 dizendo assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então veja que ele fala não só dos momentos presentes que ele vivia, mas ele também traz à memória o que o povo de Deus passou quando saiu do Egito, quando peregrinou pelo deserto por 40 anos, quando chegou também à terra prometida, a terra de Canaã. Então ele faz aqui um salmo de lembrança, um salmo de recordação daquilo que Deus fizera, ou daquilo que Deus faz pelo seu povo. E ao dizer, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, ele está fazendo com que Israel se lembre dos tantos benefícios que Deus concedera ao seu povo. Ele está fazendo com que o povo de Israel se lembre de todos os livramentos que Deus concedeu ao seu povo. E aí, trazendo à memória a saída de Israel do Egito, eu já disse em outras oportunidades que a nação de Israel nasceu dentro do Egito, e lá se formou a nação de Israel. E então ele traz à memória isso, que quando Deus formou Israel e tirou Israel do Egito, Deus fez isso com um braço forte, mão estendida, e mais do que isso, Deus cuidou do povo judeu o tempo todo, durante os 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto.
Quando eles saíram, Deus os levou pelo mar, pelo caminho do mar, um caminho mais difícil, um caminho praticamente aos olhos humanos seria impossível Israel conseguir fugir por ali, mas Deus os levou por ali porque outros caminhos que haviam, existiam outros povos guerreiros, havia muita guerra naquela região, como até hoje existe, e Deus então levou eles pelo caminho do mar, porque sabia que se eles fossem por outro caminho, eles ficariam com medo e tentariam retornar para o Egito, ou até mesmo o faraó os alcançaria e os traria de volta. Então Deus os leva pelo mar, para além de mostrar para eles o poder que Deus tem, deixar marcado na vida deles tudo aquilo que eles passaram e os livramentos que Deus lhes dera. Quando eles se depreendem com o mar, depois de ter fugido, e com o exército de Faraó atrás deles, eles não tinham para onde fugir. De um lado tinha montanhas, dos lados tinham montanhas, não tinham como eles fugir. E na frente tinha o mar, atrás o exército de Faraó, eles não tinham como fugir dali. Aí então vem os livramentos de Deus, começa ali, continua ali, melhor dizendo, os livramentos de Deus para o seu povo. E o que Deus faz? Todos nós já sabemos o que Deus fez. Deus abriu o mar para que Israel passasse, e depois que Israel passou, que o exército de Faraó adentrou também no mar, em terra seca, em perseguição aos judeus, Deus fez com que os carros de Faraó quebrassem, as rodas saíssem, Deus colocou escuridão no exército de Israel, a nuvem que estava na frente de Israel veio para trás, e então ficava claridade para Israel e escuridão para os egípcios. Isso durante o percurso da travessia do Mar Vermelho. Quando Israel chega do outro lado do mar, que todos os israelitas passaram o mar, então Deus faz com que as águas do mar tornem-se, e aí mata todo o exército de Faraó submerso no mar. Então esse foi um dos grandes livramentos que Deus deu a Israel, e aí o salmista lembra disso. Então ele começa: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí então, trazendo à memória a saída de Israel do Egito, a perseguição de Faraó ao povo judeu, aquilo que Deus fez, o livramento que Deus concedeu, guardando eles e matando todo o exército de Faraó. E aí, por isso que ele reconhece, o Salmo é um salmo de recordação, e ele reconhece aqui que se não fosse Deus que estivesse ao lado deles, eles teriam sido engolidos vivos, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. E aí não é só Faraó, todos os outros inimigos de Israel, mesmo durante a caminhada pelo deserto, aí tiveram vários outros reis que se levantaram contra Israel, que vieram lutar contra Israel, que não permitiram que Israel passasse por suas terras, ainda que Israel pediu de forma diplomática passagem pela terra deles, porque eles precisavam passar por ali para ir ao seu destino, e alguns desses reis não permitiram que Israel passasse. Israel até propôs que pagaria para eles a água que eles bebessem, a comida que comessem, mas esses reis soberbos, inimigos de Deus, inimigos de Israel, não permitiram que Israel passasse por suas terras, e então vieram guerrear contra Israel, e ao virem guerrear contra Israel, foram derrotados, foram destruídos, e Israel então foi tomando posse da terra desses reis, dessas regiões, desses países, porque Deus prometeu que daria para eles toda aquela terra. Então o salmista Davi, ele se lembra disso, ele se recorda disso. Como eu falei no início, como bom judeu, ele conhecia a história. E aí ele traz à memória, neste cântico, para que o povo de Israel, ao cantar este hino, durante as suas peregrinações, eles se recordassem dos tantos livramentos que Deus lhes dera durante a sua existência. E aí ele continua dizendo: então as águas teriam transbordado sobre nós. E veja que aqui é uma referência à passagem pelo Mar Vermelho. É uma passagem não só pelo Mar Vermelho, mas também pelo Jordão, porque quando eles chegaram diante do Jordão, também o Jordão
as águas do Jordão também pararam para que eles passassem. Então ele traz aqui a memória, essa lembrança daquilo que Deus fez, né? Deus agiu, interferiu na natureza para que Israel fosse livre, para que eles não fossem apanhados vivos, para que eles não fossem devorados, para que eles não fossem engolidos vivos, como ele disse aí no versículo 3. E aí ele fala, então as águas teriam transbordado sobre nós. Ou seja, se Deus não estivesse ao lado deles, eles teriam morrido. Se não tivessem sido devorados vivos pelos inimigos, eles teriam se afogados nas águas do mar. Porque quando Deus abriu o mar, se Deus não estivesse com eles durante a travessia, as águas poderiam voltar a correr fazer o seu curso normal e todos eles teriam sucumbido, teriam morrido afogados, assim como morreu o exército de Faraó. Lembro-me que tem um texto no livro de Cantares de Salomão, escrito por Salomão, no versículo 8, se não me engano, vamos só conferir aqui. Versículo 8, capítulo 8, versículo 7, Salomão diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Aqui é claro que o Salomão, ele está falando do grande amor de Deus para com o seu povo. O amor de Deus é tão grande para com o seu povo que as águas do Mar Vermelho não puderam afogá-los, as águas dos rios não puderam submergi-los, porque Deus ama Israel. Deus ama o povo que ele escolheu. Deus ama o povo que ele chamou. Então ele diz que as muitas águas não poderiam apagar. Vamos procurar de novo aqui. Não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ou seja, nada pode apagar o amor de Deus, nada pode sufocar o amor que Deus tem pela humanidade. E aqui não é só em relação a Israel, mas em relação a toda a humanidade. Porque Deus ama todos. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este amor de Deus não é só para com Israel, não é só para determinado povo ou determinada religião. Aliás, Deus não está se importando com nenhuma religião, não é para nenhum credo que esse amor se vira assim, mas o amor de Deus ele é dirigido a todas as pessoas, a toda a humanidade. E aí o salmista faz questão de lembrar isso, que se Deus não estivesse ao lado de seu povo, né, e também do lado dele, como eu falei, ele também passou por muitas aflições, por muitos problemas, por muitas perseguições, então ele está aqui também recordando disso e reconhecendo que se Deus não estivesse ao lado dele, ao lado do seu povo, ele também teria sido destruído. Ele também teria sido engolido vivo, porque era isso que os inimigos de Davi queriam fazer com ele, principalmente Saul, acabar com ele, destruir a sua vida. Mas ele não só lembra-se dos livramentos que ele teve, mas ele lembra também os livramentos que todo o seu povo teve durante toda a sua existência. E aí ele continua dizendo, então as águas teriam transbordado sobre nós, aí não só as águas do Mar Vermelho, mas as águas do Jordão, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, ou seja, nós teríamos sucumbido, nós teríamos morrido, todos teríamos sido submersos se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, ou seja, teríamos morrido todos nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então, pensando na vida nossa hoje, nós também temos muito a dizer com relação aos livramentos que Deus nos tem dado. E tal qual o salmista, nós também podemos dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, o que nós diríamos? Aqui ele diz, ora, diga Israel. Aí eu mudo para nós, ora, diga nós hoje, né? O que teria sido de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado?
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, quantas vezes somos perseguidos, quantas vezes somos ameaçados, quantas vezes somos insultados, mas com o Senhor ao nosso lado, ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos despedaçar, ninguém pode nos fazer sucumbir. E não só a questão de perseguições ou insultos físicos, insultos morais, mas também com relação às enfermidades, às doenças, os perigos, os livramentos que Deus nos dá no dia a dia, que nós nem percebemos, que nós nem damos conta de quantos são. E só o fato de nós amanhecermos, de levantarmos, de irmos para o nosso trabalho, de voltarmos para a nossa casa, de deitarmos, de termos a nossa refeição, de termos a nossa casa, tudo isso são livramentos, são bênçãos. E isso prova que Deus está do nosso lado, que Deus está conosco, que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guiando, que Deus está nos sustentando. E aí, como o salmista Davi, nós também devemos dizer, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, que seria de nós? Como nós voltaríamos para a nossa casa? Como nós levantaríamos para o nosso trabalho? Como nós nos sustentaríamos? Como nós comeríamos o nosso pão se não for o Senhor que esteve ao nosso lado? Então, é importante que nós tenhamos em mente também esses livramentos, essas bênçãos que nós recebemos diariamente do Senhor nosso Deus. E aqui no versículo 4, quando ele fala, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma, é claro que lá ele está fazendo uma referência ao Mar Vermelho, como eu já disse, e ao Jordão, e aí alguém pode pensar, mas e para nós, né? Se trouxermos para nós, o que significa isso? Significa que as águas teriam transbordado sobre nós, as águas aqui simbolizam as tribulações da vida, as lutas da vida, as coisas que o mundo oferece, as coisas que o mundo tem, proporciona para nós, mas que nós não podemos aceitá-las, nós devemos rejeitá-las. E assim como as águas não passaram sobre eles, assim como as águas não transbordou sobre o povo de Deus, também as lutas desta vida, as coisas que o mundo nos oferece, também não vão transbordar sobre nós, porque nós estamos com a nossa fé firmada no Senhor Jesus. E nada para nós importa além do que servirmos a esse Deus. Então as águas aqui simbolizam lutas, provações, tribulações, aflições, e nada disso faz com que o crente seja vencido. Porque o crente em Jesus, ele tem confiança suficiente para vencer essas coisas. Eu digo sempre que não estamos imunes a nada disso. Todos nós, não importa o credo, não importa a igreja que você siga, que você vai, todos nós, crentes, católicos, evangélicos ou não, batistas ou metodistas, não importa a denominação que você segue, espírita, ou seja, qual for a religião que você tem, todos nós aqui neste mundo, nós passamos por lutas, por aflições, por tribulações, por desemprego, por doenças, né? Por Covid-19, o crente também morre de Covid-19, por quê? Porque está sujeito a todas essas coisas. Aí alguém pode estar pensando, mas Deus não livra? Sim, Deus livra, mas o livramento aqui que nós precisamos ter em mente, que Deus nos dá, não é o livramento apenas físico, embora Deus também dê livramento físico. Deus nos livra de acidentes, Deus nos livra de tantas coisas, de tantas tragédias que Ele nos livra, mas se não livrar das tragédias, o importante é que a nossa alma seja livre, é que Ele livre a nossa alma. E Ele livrar a alma, que significa dizer que, ainda que nós morramos fisicamente, viveremos eternamente com Cristo na sua glória. A morte para nós não é a última esperança, não é o fim. Para nós a morte é o começo de uma nova vida com Cristo. Para nós a morte é o começo de uma nova etapa, de uma nova vida de gozo, de alegria eterna. A vida terrena aqui é passageira e é claro que todos nós queremos viver, né, e lutamos para isso. Quando a pessoa, por mais idade que tenha, que fica doente, já corre para o médico. E isso é natural. Por quê? Porque a pessoa quer viver. E é bom viver.
Mas ainda que percamos a nossa vida física, o importante é que não percamos a nossa vida espiritual. O importante é que não percamos a nossa alma. E aí, por isso que ele fala, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, se o Senhor não estivera com eles. Se o Senhor não estiver também conosco, as águas altivas aqui são as tribulações da vida, as lutas da vida, os problemas da vida, as aflições da vida, e aí são de todas, né, das mais variadas situações que o homem pode viver, pode passar. Essas tribulações, essas lutas, essas provações não vão nos engolir, não vão passar sobre a nossa alma. Por quê? Porque o Senhor está ao nosso lado. Pode passar sobre a nossa vida no sentido físico, mas não passará sobre a nossa vida espiritual, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nós temos segurança, nós temos certeza, nós temos esperança de que nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos tirar da sua presença. E no versículo 6, aí ele começa a bendizer ao Senhor. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aqui é claro que ele está fazendo referência não apenas dele, mas também do seu povo, porque Deus livrou o seu povo dos inimigos durante a caminhada no deserto por 40 anos. Eles perderam uma batalha apenas, foi contra a cidade de Ai, quando eles já tinham entrado na terra de Canaã, e perderam aquela batalha porque um judeu, um homem só, roubou, furtou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e parece que 400 ciclos de prata, 200 ou 400 ciclos de prata, e escondeu debaixo da sua tenda. E isso aconteceu lá em Jericó. Depois que eles conquistaram Jericó, a ordem de Deus era que não era para eles pegarem do despojo, né? Ou seja, quando eles destruíam os inimigos, eles ficavam com os bens do inimigo, mas a cidade de Jericó em especial foi dada uma ordem por Deus para que eles não pegassem do despojo, era para queimar tudo. Porque a cidade era anátema, significa o quê? A cidade era maldita. Então, nada da cidade poderia ser guardado para eles, eles tinham que queimar tudo. E aí esse homem chamado Acã, ao ver uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 ou 400 ciclos de prata, não me recordo bem a quantia, ele pegou isso e escondeu debaixo da sua tenda, sem que ninguém soubesse, mas Deus estava vendo, Deus sabia. E aí, no outro dia, eles foram lutar contra outra cidade bem pequena, uma cidade chamada Ai, ou Ai, e foram derrotados porque Acã havia pecado. E aí Josué se desesperou, porque achou que agora os inimigos, né, sabendo que eles perderam a batalha para aquela cidade, se voltariam contra eles e eles todos seriam exterminados. Mas aí Deus falou com Josué e disse para Josué que Israel tinha pecado. Veja, isso é muito importante, essa colocação, né, que Deus faz. Israel pecou. Ele não fala Acã pecou, mas ele diz que Israel, ou seja, todo o povo havia pecado. Mas não foi só Acã que pegou a capa babilônica? Sim, mas isso aqui para nós tem muita importância em relação à igreja, a unidade que a igreja tem, a unidade que o povo de Deus deve viver. Essa unidade significa que se um erra, todos erram. Se um peca, a disciplina cai sobre todos. E foi o que aconteceu com Israel. Deus poderia ter castigado só Acã, ou corrigido só Acã, mas não. Deus corrigiu todo Israel, porque é um povo só. O povo de Deus é um povo só, não existe divisão, não existe separação. E assim é a igreja. A igreja não pode na igreja haver divisão, haver separação. A igreja é uma unidade. Se um crente peca, toda a igreja sente o pecado daquele crente. Todo o rebanho sente aquela falta. Se um adoece, existe até um texto que diz isso, que se um adoece, todos adoecem com ele. Se um entristece, todos se entristecem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Isso é o quê? Isso é unidade. E é isso que Deus quer, que Jesus quer da sua igreja, a unidade. E é por isso que o salmista fala aqui, que bendito seja o Senhor,
que não nos deu por presa aos seus dentes. Por quê? Porque Deus livrou o seu povo, com exceção desta derrota para a cidade de Ai, em todas as demais batalhas que Israel lutou durante a sua trajetória pelo deserto e até a conquista da terra de Canaã, eles venceram todas as batalhas. Davi também venceu todas as suas batalhas. Ele não perdeu nenhuma. Aliás, perdeu uma batalha moral, né? Que sempre se fala nessa derrota de Davi, que foi o seu adultério com Batseba. Mas ele se redimiu, se arrependeu e Deus o perdoou. Fora isso, todas as outras guerras que Davi guerreou, ele venceu, ele foi um vencedor. É claro que não foi fácil para ele, não foi moleza como alguns pensam, não. Davi teve uma vida de constante luta, de constante aflição, de constante angústia, embora tivesse, claro, os seus momentos de alegria, de prazer na presença de Deus, de gozo, de adoração, de louvor, mas a sua vida como homem comum, mesmo como rei, foi uma vida de muito sofrimento, uma vida de muita luta. E não é diferente conosco, nós também, apesar de termos ou sermos servos de Deus, nós também temos as nossas lutas, temos as nossas aflições, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas guerras diárias, e é claro que as guerras que nós vivemos hoje não são as guerras como vivia Davi. As guerras que nós vivemos hoje são aquelas descritas por Paulo, lá em Efésios 6, do versículo 10 em diante, onde ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra física. Nós não precisamos sair lutando com ninguém na rua, brigando com ninguém na rua. A nossa guerra é uma guerra invisível, uma guerra chamada guerra espiritual, que ela se estende ou se dá nos ares. Os demônios atuam nos ares, que são chamados lugares celestiais, e nesses ares em que eles atuam que vêm as perseguições, a nossa batalha se trava aí. E nós que somos espirituais, nós precisamos ter de Deus o discernimento para entendermos e compreendermos quando estamos passando por batalhas espirituais, e isso não é conversa fiada não, isso é realidade, isso acontece de fato. Embora alguns não acreditem, mas é real. Essas batalhas existem verdadeiramente, e nós como crentes, como servos de Jesus, nós precisamos estarmos atentos a esses momentos em que se travam essas batalhas, para nós estarmos sempre vigiando e orando e pedindo a Deus sua graça e sabedoria para enfrentarmos essas batalhas. Então, ele agradece a Deus, ou seja, ele louva a Deus. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. E nós também bendizemos ao Senhor, porque o Senhor também não nos deu por presa a Satanás, mas tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado sabedoria para enfrentarmos as astutas ciladas do diabo, como diz Paulo lá em Efésios 6. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. E mais uma vez, ele faz menção não apenas dele, mas ele faz menção também de Israel. Dele por quê? Porque muitas vezes Saul tentou matá-lo, mas de todas as tentativas que Saul fizera, Deus livrou Davi. Em outras ocasiões de guerra, ele uma vez quase foi morto por um gigante chamado um filisteu, que não, gigante não era de Gate, era de... me fugiu agora de onde ele era, mas ele era um dos gigantes, e ele, quando o gigante ia feri-lo, um outro soldado feriu o gigante e livrou a vida de Davi. Então, Davi também passou os seus perrengues, Davi também sofreu as suas ameaças, as suas aflições, os seus problemas, as guerras que ele lutava, como eu disse, era diferente de nós, que eram guerras físicas que ele enfrentava contra os inimigos, mas ele fala que a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Né? O que significa isso? Quando ele estava prestes a ser morto, Deus deu a ele o livramento e ele escapou da morte por um triz. Aí ele diz, o laço quebrou-se e nós escapamos.
A mesma coisa, irmãos, aconteceu conosco, ou acontece conosco. Nós também estávamos para sermos presos, para sermos enlaçados. Aliás, nós vivemos o tempo todo envolvidos por ciladas do diabo. Né? E é Paulo que fala isso, não estou inventando nada. O apóstolo Paulo ele escreveu isso lá em Efésios, que eu já citei para vocês, no capítulo 6, e ele fala isso. Ele fala assim, ó, portanto, tomai todo, no versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí no versículo 11 ele fala assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo vive armando ciladas para nós, vive armando laço para nós, mas nós precisamos estarmos revestidos das armaduras de Deus. E que armaduras são essas? Ele expõe ali no capítulo 6. Oração, consagração, fé, perseverança, escudo, né, de defesa, que é a palavra, a espada, que é a palavra de Deus, o escudo, que é a oração, a vigilância. Então existe uma série de armas ali, não só de ataque, mas de defesa, são muito mais de defesa do que de ataque, é verdade, que Deus nos proporciona para que nós possamos nos defender contra as astutas ciladas do diabo. Então, assim como Davi escapou, ele diz que a alma dele escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, nós também escapamos. Quando Jesus veio morrer por nós, foi o escape que Deus deu. Foi a solução que Deus deu à humanidade para escapar do laço do diabo, para escapar do inferno. E todos nós precisamos entender isso, que nós só seremos livres do inferno se nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Não existe outra forma de se salvar. Nenhuma religião vai salvar ninguém. O Salvador do mundo chama-se Jesus. E Davi tinha esse entendimento, ele sabia que o Messias viria, e esse Messias que era descendente seu, que viria da sua descendência, ele traria salvação a toda a humanidade. E nós também, como Davi, escapamos quando Jesus veio ao mundo trazer salvação para nós. Quando ele veio ao mundo e morreu na cruz, o laço do diabo, né, se quebrou para nós. Quando nós cremos e aceitamos a Cristo, então o laço se quebra, o laço se desfaz e nós escapamos do inferno e agora adentramos para o reino celestial, para o reino de Deus, para o reino do povo de Deus. E a esperança que temos e a certeza é que, se perseverarmos firmes em Jesus, nós habitaremos no céu onde Ele está, que nós falamos no versículo